Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 14.2. Conteúdo, gênero textual, letra de música e poema. Habilidade, compreender as características que compõem poemas e letras de música. Muito boa tarde a todos, as duas turmas que estão assistindo nossas aulas. Então vamos dar início aí à revisão, né, que o professor João já falou para vocês. Vamos só pontuar algumas coisas importantes. Vamos lá. Introdução à literatura amazonense. Ela se deu aí na prosa com Gaspar de Carvajal, o primeiro grande ficcionista do Amazonas. Seu relato fabuloso acerca das índias guerreiras, habitantes das margens do Nhamundá, inaugurou em pleno século XVI a literatura ficcional e, por extensão, a literatura amazonense. Na poesia, nós temos o poema épico Amuraida, né, de Henrique João Wilkins, escrito no último quartel do século XVIII. É o marco inicial da poesia amazonense. Amuraida canta o triunfo da fé católica sobre os gentios habitantes das margens do Madeira. Os gentios que ele fala aí, ele se refere aos índios, tá? Do ponto de vista do colonizador, um rito de passagem, ou seja, do ponto de vista dos portugueses, né? Introdução à literatura amazonense no século XX trouxe a riqueza efêmera da borracha e também uma grande leva de poetas nordestinos, jornalistas, médicos, advogados, aventureiros, que, tal como a mão de obra não especializada, que acabava escravizada em algum seringal distante, né? Vieram atraídos pela ilusão do látex e aqui ficaram raízes. Entre tantos, podemos citar como mais expressivo Jonas da Silva, piauiense, Maranhão Sobrinho, cujo nome denuncia a origem geográfica. O poeta Tiago de Melo, nascido em Barreirinha, no Baixo Amazonas, inaugura a segunda metade do século em Silêncio e Palavra, instituindo uma nova ordem na literatura amazonense. Não nascer aqui passa a ser mero acidente. O que antes era literatura no Amazonas passa a ser do Amazonas. Então, esses personagens construíram a literatura amazonense. Então, vamos seguir agora para o nosso desafio do dia. Então, no desafio nós temos Ingenuidade, de Elias José, Na Boca da Caverna. Gritei vibrando, te amo, te amo, te amo. E o eco respondeu lá de dentro da caverna, te amo, te amo, te amo. E eu, ingênuo, acreditei. Reflita sobre a construção desse texto e os sentidos dele. Muito bem, então vamos seguir para a nossa aula de hoje. Muito bem, turma, a gente vai estudar hoje sobre poema, a poesia e letra de música. Nós já estudamos esse assunto ontem, né? E a gente vai só fazer mais outros pontos importantes, né, da canção, da poesia e da canção. Então vamos ver aí a nossa primeira cartela, que vai falar sobre poema e canção, que são bem semelhantes, né? Quando você escreve um poema ou quando você vai escrever uma canção, muitas delas vão ser poéticas, né? As canções, elas vão ter essa letra muito parecida com um poema. Então, por meio dessa linguagem, né, por meio da língua, fazem um instrumento artístico, né, que toca a sensibilidade do interlocutor, né, da pessoa que está ouvindo essa música ou de quem está lendo esse poema. Ou alguém declama um poema e você vai tocar a sua sensibilidade. Seguindo, nós temos aí uma música, né, vocês vão prestar atenção na letra e depois a gente retorna com vocês. Vou caçar mais 1 milhão
de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Teu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você ao som de Janelle Monáe. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Muito bem, vocês viram a letra da música, por sinal muito bonita, né? Então a gente vai analisar qual é a temática dessa música. Então, como vocês perceberam pela letra, trata-se de amor, paixão, né? Sentimento forte. Então, quais são as pessoas do discurso que estão presentes nessa primeira estrofe aí da letra da música, né? Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Então, aqui eu tenho eu, né? A pessoa do discurso eu. Pra te ver sorrir, né? Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. Então vejam que o eu está presente. Eu, né? As pessoas do discurso. Aqui já é seu, já é a segunda pessoa, ok? Pra te ver sorrir, né? Aqui continua o eu. Mais de 1 milhão de canções para você ouvir, apesar de você ser um pronome tratamento, mas ele está se referindo como se fosse a segunda pessoa, né? Teu, me faz sorrir. Ok, seguindo, nós temos aí algumas variedades linguísticas que estão presentes nesse texto, nessa letra de música. Então, você sabe, né? Tô na tua, vocês estão vendo aqui, pra tu sorrir. Então, aqui são algumas variações que acontecem, né, de palavras que estão abreviadas, né? Estou, né, para aqui no caso, para tu sorrir, né? Seria para você sorrir. Eu estou. Então, como é uma letra de música, isso é possível fazer, né? Seguindo, nós temos aí, vamos mostrar para vocês algumas figuras de linguagem, né? Que é a hipérbole e a metáfora, que também foram utilizadas, né, na letra dessa música. Então, a hipérbole é aquelas expressões de exagero, né? Quando ele diz, vou caçar mais de 1 milhão. Então, vejam só a quantidade de vagalumes que ele quer pescar, né? Que ele quer caçar.
Então vejam que isso é um exagero, né? É possível alguém caçar 1 milhão de vagalumes? Não, né? Posso colorir o céu de outra cor. Aqui já é a metáfora, tá? Por que é metáfora? Porque você não consegue colorir o céu de outra cor. Então isso é algo fora do comum, fora do normal, tá? Então aqui acontece a metáfora. Ok? E aqui é a hipérbole. Vou escrever mais de 1 milhão, novamente ele repete. Vou até Marte. Vou de Marte até a Lua. Aqui novamente ele faz uma metáfora porque é algo não possível, né? É fora da realidade, é fora do comum. São coisas que não acontecem normalmente. Então está fora do plano real. Então está no campo da imaginação. E seguindo, nós temos também as aliterações que vão acontecer, né? A aliteração é uma forma de repetição de sons, né, das consoantes, em que elas podem ser iguais ou semelhantes. Então, nesse exemplo, né, a gente colocou aí: faço dos teus braços um lugar mais seguro, procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo, apuros que vier, abra a janela para que você possa ver. Então, aqui eu tenho a palavra compasso e passo, né? São duas sílabas parecidas. Como elas podem ser também semelhantes, lá no finalzinho, né? A palavra possa, aqui também vai haver uma semelhança da aliteração. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês também, vocês lembram o rato roeu a roupa do rei de Roma? Então aí também nós temos a aliteração. Só para trazer para vocês o que significa vagalume, porque na nossa região eu acredito que a gente não conhece muito como vagalume, né? Deve conhecer com outro nome. Então significa aí, ó, nome comum dado aos insetos pertencentes à família dos lampirídeos e dos fangodídeos, caracterizados por possuírem órgãos que emitem raios luminosos e que se localizam na parte mais alta de seus abdômenes. É conhecido também como pirilampo, popularmente, né, conhecido. Pessoa que traz consigo uma lanterna para indicar os assentos no cinema. Também conhecido como lanterninha. Por causa dessa questão, faz aí algumas comparações, né, com a lanterna, porque é luminoso. E aí nós temos uma poesia, um soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, que nós iremos analisar. Então, esse soneto de fidelidade, nós vamos analisar a estrutura dele. Então, esse soneto, ele é composto de 14 versos, tá? E nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. O que isso significa? Que aqui, ó, nessa primeira estrofe, eu tenho 4 versos, certo? 1, 2, 3, 4 versos. Cada linha representa um verso, ok? Então, aqui eu formei um quarteto, certo? Nesse segundo, mais uma vez, eu vou ter um quarteto, porque eu tenho 4 versos, certo? 1, 2, 3, 4. Seguindo, nós temos agora 2 tercetos, observem. Que a estrofe, ela contém aqui, no caso, 3 versos, ok? E o último, a última estrofe, mais uma vez eu vou ter 3 versos, ok? Voltando lá para o início, nós vamos ter as rimas
né, que são palavras que se combinam sonoricamente, né, quando a gente analisa lá, não, o poema, aquele primeiro, o início do poema. Isso. Então, aqui, ó, as rimas que estão presentes nesse poema, vamos ler então. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, atento rima com a palavra pensamento, certo? Então, aqui eu tenho uma rima, certo? A rima, ela vai acontecer entre duas palavras. E esse som, ele é parecido aqui, ó. Ento, ento. E as duas outras palavras que se combinam é tanto e encanto. Notaram aqui essa sonorização que é muito parecida, ok? Na outra estrofe, mais uma vez, eu vou encontrar uma rima da palavra momento com contentamento, certo? Momento e contentamento. E mais uma vez, canto e pranto. Notaram então que a sonorização é muito parecida? Então isso a gente chama de rima. Nessa primeira estrofe, eu vou ter as rimas cruzadas, tá? E nas duas últimas eu vou ter misturadas, tá? Então nessas duas estrofes eu tenho rimas cruzadas e nos dois últimos tercetos, pode passar lá o seguinte, eu vou ter misturadas. Por quê? Porque quando eu vou fazer a análise aqui, ó, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então vejam que aqui a gente percebe que elas não estão rimando nesses três primeiros versos. Mas quando a gente faz a leitura da outra estrofe, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui a gente vai perceber que as rimas, elas vão ser misturadas, ó. Vai se misturar as rimas da terceira estrofe com a quarta. Então procure, rima com dure, certo? E quem vive, rima com quem tive. Então vai pra cá. E quem ama, rima com chama. Beleza? Então por isso que a gente chama de rimas misturadas. Porque elas se misturam com as rimas da terceira estrofe com a quarta estrofe. Ok? Agora a gente vai analisar a parte poética desse poema, né? Vamos analisar, né, qual é a temática desse poema, iniciando lá na primeira estrofe. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente vai perceber que o tema dele é amor e fidelidade, não é? Então, o tema é o amor e também a fidelidade, porque quando se ama, a fidelidade vai acompanhar esse amor, não é? Vai acompanhar esse sentimento. Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre atento. Então vejam que aqui, né, quando ele se refere ao amor, ele, né, amor, serei atento, né, a atenção dele com relação à pessoa amada, antes com tal zelo, né? Então, ele vai ser atento aos chamados desse amor e ele vai tratar com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção. Então, nessa primeira estrofe, ele está declarando o amor pela pessoa amada, né? O eu poético faz essa declaração. Que mesmo em face do amor encanto,
que dele encante mais meu pensamento. Então veja que ele deseja que fique cada vez mais encantado, mais seduzido, né, por esse amor. Na segunda estrofe, quero vivê-lo em cada vão momento. Ó, vivê-lo aqui, ó, palavra amor, né, que está sendo substituída. Em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto. Seu louvor, veja só, espalhar meu canto. Ou seja, ele vai dedicar esse amor, vai espalhar esse amor, né? Vai declarar esse amor. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então vejam que aqui também eu vou ter figuras de linguagem, né? Riso e pranto são figuras de linguagem, são antíteses. Lembra que a gente já estudou sobre as antíteses? Que são sentimentos contrários, né? São ideias contrárias. Ó, riso e pranto são coisas diferentes, certo? Então eu tenho uma figura de linguagem. E ao seu pesar, o seu contentamento. Ó, pesar também. Qual o sentido da palavra pesar? Desgostos, né? Desgosto. E aí a palavra contentamento tem um sentido positivo, certo? Então, mais uma vez, aqui a gente tem uma antítese. Elementos de figuras de linguagem que vão estar presentes nos poemas e também nas letras de música. Então, pode deixar lá. O que significa, o que está dizendo nessa segunda estrofe? Então, aqui, ele está falando o seguinte, a dificuldade que há em um relacionamento, né? Quando ele diz, quero viver esse amor, né? Nesse bom momento. Em louvor e de espalhar meu canto. Rir meu riso e derramar meu pranto. Ou seja, quando você está amando alguém, você vai ter muita felicidade, não é verdade? Então é representado pelo riso, né? E ao mesmo tempo ele diz pranto, porque em algum momento as pessoas vão ter conflitos, né? Problemas. Então por isso que ele usa esses dois sentimentos, né? E que apesar disso, ele quer viver esse sentimento, não é? Na terceira estrofe, nós temos, e assim quando mais tarde me procure, pode seguir? Isso. Quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Então aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, ou seja, que ele demore a morrer, né? Que se demore a morrer para que ele possa viver mais intensamente esse amor, correto? Porque quando ele diz a angústia de quem vive, quem sabe a solidão de quem ama. Então a morte pode separar, né? A morte pode dar o fim a esse amor. Então é isso que ele quer dizer nessa terceira estrofe. E na última estrofe, ele diz, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui, ó, que eu possa dizer do amor que tive, né, ele vai confessar esse amor, que não seja imortal. Por que não é imortal? Porque ele diz que o amor não é imortal. E que ele tem que aproveitar o máximo desse amor, posto que é chama. Se é chama, a chama é algo que morre, né? Que apaga. Principalmente se você não tiver ali fazendo com que essa chama permaneça acesa, não é? Mas que seja infinito enquanto dure, ou seja, enquanto esse amor durar, né? Então isso vale a pena, né? Aproveitar ao máximo esse sentimento enquanto ele está vivo, enquanto ele está ali presente, com toda a sua intensidade, né? E aqui no final ele usa a figura de linguagem, que é a metáfora, mais uma vez, apesar de não estar na sequência aqui, né? Mas a gente pode dizer que o amor é chama, não é isso? Então, quando ele diz,
que não seja imortal, imortal que ele está falando é o amor. Então, posto que é chama, então ele usou a figura de linguagem aqui, tá? Que é a metáfora, porque ele está fazendo uma espécie de comparação, né? Dizendo como é o amor. O amor é uma chama, é um sentimento forte. Então, a chama é algo que queima, né? Então, como já dizia o grande poeta que escreveu "O amor é fogo que arde sem se ver", então ele fez até uma espécie de comparação aí, remetendo também ao poema de Camões, não é? E agora vamos ao desafio do dia. Tá na tela. Olha essa imagem linda, observe que linda, né? Pode avançar. Você conhece essa cidade? E aí, conhece? Ah, parabéns para quem falou Barcelos! Maravilha! Qual a relação da imagem com a literatura amazonense? E aí? Ah, Barcelos é terra de gente importante. Tenreiro Aranha veio de lá para brilhar na produção literária aqui no e do Amazonas. Desafio 2. Ingenuidade, Elias José. Na boca da caverna, gritei vibrando, chamo, chamo, chamo! E o eco respondeu lá de dentro da caverna, chamo, chamo, chamo! E eu, ingênuo, acreditei. Reflita sobre a construção desse texto e os sentidos dele. Muito bem. O que nós percebemos aí é um jogo do eu lírico de locutor e interlocutor. Ele fala te amo, te amo, te amo, e aí vem o conhecimento que você já tem de que lá da caverna, temos a produção de eco. Na floresta se produz esse eco também. Você fala e o que você fala é ouvido, no retorno, que a gente chama de eco. Ele ouve de lá, te amo, te amo, te amo. Sendo que esse interlocutor é um alhures, é um alguém que não se sabe quem é. É o nada, talvez, ou é o tudo. É o indescritível, é a caverna. E aí nós temos, então, esse efeito de sentido de dialogismo, sendo que só há um locutor ali naquele momento, tudo bem? O jogo aí que nós temos do eco, tá? Recursos da linguagem acontecendo aí, beleza? E ele brinca consigo aí nessa construção de sentido no poema. Gente, trabalhamos literatura amazonense. Você viu Barcelos, viu aquela imagem? Se conhece Barcelos, não sei. Pode viajar para lá agora nas férias do meio do ano. Tiramos aqui as dúvidas. Quero ver você na aula de amanhã. Forte abraço!